Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e hoje eu quero continuar a ser portador de boas novas. Se você está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já somos quase 200 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. É uma marca extraordinária, sobretudo porque nós não temos nenhuma ferramenta de marketing. São vocês que têm feito nosso portal crescer cada vez mais. O joinha de vocês é muito importante, compartilhar os vídeos também. E os comentários de vocês aqui são muito considerados porque eu leio todos os comentários do vídeo do dia. Então vamos tratar dos assuntos de hoje. Nos vídeos anteriores eu cravei aqui que Joe Biden já é o novo presidente dos Estados Unidos. Está faltando só os processos formais para isso ser sacramentado. Mas eu estou falando isso como exercício de cartomância, de evidência? Não. Eu falei para vocês, baseado aqui no que a gente tem de informação no mundo, que é assim que o mundo já está enxergando. E quando eu digo o mundo, eu estou falando do mundo que controla dinheiro, dos fluxos de capital, dos grandes investimentos, dos grandes conglomerados, que ontem fizeram as bolsas subir. Aqui no Brasil o dólar caiu, hoje o dólar caiu de novo e as bolsas continuaram a subir com a perspectiva, com a informação que eles têm, que Joe Biden já é, de fato, aritmeticamente, com os votos que estão sendo apurados, o presidente dos Estados Unidos. É claro que agora a gente está vivendo um grande período de tumulto. Por quê? As eleições norte-americanas, elas estão sendo apresentadas para o mundo como eleições muito mais bagunçadas do que aquelas aquelas apurações que a gente via aqui no Brasil para declarar qual era a escola de samba vencedora do carnaval. Que tinha gente que desmaiava, gente que fugia com urna, queimava-se urna, era carro forte, era gritaria por um lado, gritaria por outro, gente entrando na justiça. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. O comportamento do pessoal ligado a Trump está do mal perdedor. Isso faz com que a corrosão, a fratura do modelo democrático norte-americano seja exposto para o mundo inteiro. Vocês imaginem se esse tipo de situação estivesse acontecendo num país rico, em suas reservas de petróleo, reservas minerais, as eleições estivessem com esse tipo de incidente, de declaração de legitimidade, de cédulas fraudadas, cédulas pelo correio. Alguém poderia subir num caixote e o primeiro vigarista que fizesse isso, se autoproclamasse presidente, os Estados Unidos reconheceriam. Resta saber se Trump vai querer adotar esse modelo nos Estados Unidos, que é tão difundido para outros países. Ele também vai subir num caixote, vai se autoproclamar presidente dos Estados Unidos, vai mandar lacrar lá o Capitólio, só entra quem ele quiser, vai mandar fechar o Congresso americano, o Senado americano, a Suprema Corte americana com o cabo e o soldado. Será que ele vai ter esse tipo de comportamento? Bem, se dependesse das pessoas que estão seguindo o Trump pelo mundo, era exatamente isso que eles gostariam que acontecesse, né? Aqui no Brasil, a gente vai pegando a turma que acompanha o Trump, eles ainda não entregaram a rapadura. Eles acham que o Biden não leva essa. Estava vendo o vídeo deles hoje. Eu não sei onde é que eles têm essa informação. Provavelmente o senhor Alan dos Santos, que é a pessoa aí do Terça Livre, deve estar lá infiltrado junto com supremacistas brancos em alguma rede de inteligência, e ele está tendo mais informações que o mercado no planeta inteiro ainda não tem, informações norte-americanas. Gente, tem uma bagunça. O Giuliani, que foi o prefeito de Nova York, está dizendo que vai entrar com ações em todos os estados onde Trump perdeu, e os democratas estão tendo um comportamento de observar essa situação, porque vocês imaginem se eles também começarem a ingressar na justiça contra todos os estados onde eles perderam as eleições. Aí, de fato, nós estamos aí na iminência de uma guerra civil nos Estados Unidos. Eles estão se movimentando pelas ruas e aqui no Brasil a gente vai tendo o reflexo com um retardo psiquiátrico muito grande do que está acontecendo lá. Porque aqui até o filho do presidente da República Brasileira está se metendo nas eleições norte-americanas, questionando se houve fraude, se não houve fraude. Pois bem, então que suba alguém no caixote lá e Bolsonaro reconheça como futuro presidente norte-americano, né? Então, gente, o que está sendo exposto é o quão ridículo é o sistema norte-americano, o quão irracional e como ele é manipulado pelas grandes corporações. Eu estava lendo um livro do Michael Moore, né, Stupid White Man. Ele mostra que quando alguém chega à presidência norte-americana, os principais cargos de
todos os postos chaves do governo são ocupados por executivos de algum tipo de empresa, de algum tipo de lobby, de algum tipo de negócio. Isso em todos os governos, sejam eles dos republicanos ou dos democratas. E não foi diferente no governo Trump e não será diferente no governo Biden. Para a gente aqui terá uma grande importância no campo psiquiátrico, porque Trump nos Estados Unidos, há quem diga que ele vai comprar uma rede de televisão e ele não vai sair do ar nos próximos 4 anos. Vai continuar fazendo proselitismo, atacando, conversando, enfim, vai se manter vivo. E no Brasil, o que nós teremos? Os órfãos dessa gente que está sendo derrotada por lá. Aqui a gente não tem a menor ideia do que eles farão após essa derrota de Trump nos Estados Unidos. Mas eu tenho recebido aqui muitas imagens desse pessoal reverberando que tem fraude lá, então eles mostram cenas aqui nos grupos de WhatsApp de cédulas sendo incendiadas, de caminhões que estão sendo filmados, né, por drones e descartando cédulas, enfim, a bagunça está institucionalizada. Portanto, oficialmente, a gente só vai ter o dado certo nos Estados Unidos daqui a algumas semanas, mas o mercado já sabe. O estado nevrálgico nessas eleições, assim, de uma forma mais veloz, é o estado de Nevada. Eu tenho evitado aqui de fazer análises muito específicas, né? Mas eu quero pegar o estado de Nevada, porque o estado tem 6 delegados apenas. Mas o Biden está precisando só de 6 delegados. Então, se ele fechar o caixão nesse estado, acabou a eleição. E lá temos 89% dos votos apurados. E o Biden está com a vantagem lá de 49,4 contra 48,5 do Trump. Nas eleições de 2016, a Hillary Clinton venceu no estado de Nevada de 47,9 a 45,5 o Trump. Então, em todos os estados, está acontecendo a repetição dos mesmos tipos de indicação de votos que aconteceram em 2016 com variações muito pequenas. Esse estado aqui, ele está mantendo uma coerência, os votos estão sendo apurados e não está tendo nenhum solavanco que façam com que os analistas acreditem que Trump possa passar na frente de Joe Biden. Portanto, esses votos de Nevada serão dados a Biden e Biden será o futuro presidente norte-americano. Lá eles vão continuar nessa bagunça, nessa esquizofrenia, nessa desmoralização, mas como eu disse a vocês, fiquem tranquilos, são as grandes corporações que vão continuar a mandar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os negócios deles continuarão do mesmo jeito. E aqui vocês vão ver a transmutação de comportamento. Todas as pessoas que estão criticando hoje o Biden, o governo brasileiro, eles vão rapidamente fazer uma adesão, dizer que agora são os interesses do Estado brasileiro que estão mais importantes, que as coisas pessoais elas devem ser deixadas de lado, que as democracias se complementam, que nós temos negócios, temos que combater o comunismo. Eles vão vir com uma coisinha ou outra aqui, enfim. E os negócios de Estado norte-americanos continuarão a serem tocados, né? Eu trouxe para vocês hoje, para confirmar tudo isso que eu estou dizendo, só para ilustrar um pouco mais o nosso vídeo, uma fala de George Carlin, quando ele mostra para a gente, nesse vídeo, que independente de quem ganha as eleições nos Estados Unidos, esse vídeo tem quase 20 anos, quem manda lá são as grandes corporações. Vamos pegar um trechinho aqui, espero que dê para vocês lerem a legenda aqui, mas eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Vamos lá. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend... É muito interessante. Quem nunca viu esse vídeo, eu faço aqui muito gosto que vocês conheçam, né? Aqui no Brasil, como retrato dessa onda que se abateu sobre o Brasil, e a gente passou a reconhecer as pessoas que são seguidoras do bolsonarismo nas ruas, é o cara, da forma como ele estaciona o carro,
a forma como ele trata o porteiro, ele trata uma pessoa numa sorveteria, é a forma como ele se recusa a usar uma máscara, a forma como ele dá carteirada contra o guarda municipal, como ele trata as mulheres, enfim. E tem um texto aqui que eu peguei no site do Gilberto de Mestai, antes dele falecer, onde ele pegava um texto de um professor, que me fugiu o nome, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, onde ele pegava um pouco desse astral que se abateu sobre o Brasil. Muitas pessoas entram aqui no Portal do José, as pessoas ofendem, xingam, né? Mas eu já tenho a leitura psicanalítica do que levou essas pessoas a virarem o que elas são, então eu tiro isso de letra, né? Mas dizia aqui o texto que é preciso entender: o eleitor de Bolsonaro não vai ficar constrangido ou mudar de opinião vendo a diarreia mental e o rebosteio que as ideias do seu candidato provocam. Isso exige um outro patamar de civilidade, sensibilidade humana. Não é por argumento, história, números, estudo técnico que o eleitor do Bolsonaro se interessa. Eles querem um amplificador dos seus próprios preconceitos, uma metralhadora de frases de efeito. Daí a empatia. O Bolsonaro é uma autoimagem de muitos brasileiros, racista, homofóbico, misógino, sádico, subletrado. Todo mundo tem um Bolsonaro perto de si dizendo diariamente muito do que foi dito no Roda Viva. Um amigo, um marido, um tio, um avô, um colega de trabalho. Bolsonaro não é um mito. Bolsonaro é o espelho da ignorância humana. Então, a gente vê muitas dessas figuras e alguns caem aqui no nosso portal também por acidente, né? E a gente tem que saber lidar com eles e lutar a cada dia para que eles continuem a cada vez mais serem colocados no seu canto, no gueto da ignorância. Ontem nós tivemos a demissão do Rodrigo Constantino, escritor, jornalista, por conta desse tipo de comportamento bolsonarista que eclodiu, né? Foi mais forte do que ele. Mas como ele é presidente do Instituto Liberal, não vai faltar emprego para ele. Como ele é uma pessoa defensora da meritocracia, do neoliberalismo, da competência, ele vai conseguir um emprego rapidamente. O mesmo tipo de comportamento, desse rebosteio, também foi identificado na figura daquele advogado lá de Santa Catarina que expôs aquelas fotografias numa audiência contra a pessoa que tinha sido vítima de um crime, né, que está sendo apurado ainda, mas isso não justifica esse comportamento. E o advogado que fez aquela cena patética também já foi identificado como uma pessoa que é um seguidor desse bolsonarismo que está se enraizando em muitas esferas aqui no nosso poder do Brasil, de várias estruturas, enfim, e que nós temos a cada dia que estar educando, conversando, escolarizando, trocando ideias, tentando aplacar os seus corações e apontar alguns caminhos, né? Gente, o mundo está mudando lentamente. Essa derrota de Trump está sendo a cereja do bolo. Para nós, latino-americanos, é muito importante isso que está acontecendo, porque está enfraquecendo não a pessoa, mas o discurso, a anticivilidade, o retrocesso civilizatório. E aí mostra que canais como o nosso aqui têm muita importância, a gente tem cada vez mais terreno para continuar avançando e é isso que nós faremos. Como eu disse a vocês, não fiquem apavorados. Trump já perdeu essa eleição. Só se acontecer um terremoto, uma fraude gigantesca, mas aí nós vamos ter muito mais uma guerra civil nos Estados Unidos, uma implosão da Nova Roma e não mais uma democracia, um país com gente de carne e osso. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!